Chegou o momento do fechamento de mercado, é a junção entre os irmãos CNN Money e CNN Brasil. Lucinda Pinto já está aqui com a gente para nos dar um panorama de como foi o mercado hoje, reação para vários fatores. Vamos começar, Lucinda, falando sobre BRB. Tem esse empréstimo homologado, já dá para a gente ter uma noção de como o mercado reagiu a isso? Bem-vinda. Obrigada, Juliana. Boa noite a todos. Na verdade, esse empréstimo, na visão dos especialistas, ele ainda pode não resolver completamente a situação do banco. Ele tira uma pressão de curto prazo, de liquidez. Até a gente ouviu aqui a governadora falando a respeito de que o banco já teria tido uma solução para o problema de liquidez, que é, na verdade, aquela situação em que o banco precisa ter disponibilidade de recursos caso os seus clientes, os investidores decidam resgatar o dinheiro que está ali aplicado. Então, o problema de liquidez, ela até disse ali que já está equalizado, e esse empréstimo, na visão dos especialistas, resolve esse problema. Então, numa situação hipotética de um grande resgate de recursos, esse dinheiro seria suficiente para resolver ali essa situação. Mas ninguém tem certeza se o banco tem um problema mais sério, que seria um problema de solvência. Solvência é quando o banco ele não tem um patrimônio suficiente para dar conta para o caso de 100% dos clientes resgatarem os seus recursos. Parece um exagero, mas todo banco precisa ter essa garantia, precisa ter um capital suficiente para dar conta de uma situação extrema, e o Banco Central exige que existem regras para que os bancos tenham essa relação de capital para garantir a solvência do banco numa situação de crise extrema. E a gente não sabe, na verdade, qual é a real situação do banco nesse momento, porque os balanços ainda não foram publicados completamente. A gente não tem todas as informações recentes sobre a situação financeira do banco. Então, Juliana, na leitura dos especialistas, é que parece uma solução ainda de curto prazo, e o risco é que, com essa operação, só se esteja jogando mais para frente um problema que pode voltar aí à pauta a qualquer momento. É isso. Balanços, inclusive, foram sendo adiados, né? Conforme a gente ia tendo noção maior, ainda estamos tendo da relação e exatamente o que aconteceu entre Master e também a negociação com o BRB. E tem um outro ponto que a gente sempre ressalta aqui, né, Lucinda? O BRB é um banco que tem esses acionistas, né? Tem muita gente que investe, tem o dinheiro ali, é também a base da economia da capital do país, né? Porque lida ali também com o recurso dos aposentados, imagina, dos servidores públicos do Distrito Federal. Então, a gente está falando de uma responsabilidade ainda maior desse Exato. banco. Existem até teorias, né? Existem especialistas que defendem até uma linha de que talvez pudesse haver o apartamento desses recursos que são dos aposentados, essa gestão, esse fundo de previdência que hoje está ali sob gestão do BRB, para que ali então pudesse haver um salvamento, mas que o banco fosse logo de uma vez liquidado. São teorias, são visões, mas o fato é que não parece um problema totalmente equalizado mesmo com esse empréstimo. É isso. Vamos falar de PIB também. Tivemos uma notícia que parece interessante, né? Crescimento 1,1%, acima do que estava sendo previsto, e tem um impulsionamento desse crescimento pelo agro. O que isso diz sobre a economia brasileira, Lucinda? Juliana, a gente tem aí o nosso carro-chefe, o agro continua dando sustentação para o PIB, embora a taxa de crescimento que a gente viu do agro neste trimestre não tenha sido tão forte como a gente vinha observando em outros momentos. Mas seja como for, este trimestre, em relação ao quarto trimestre, a gente teve uma boa notícia. O PIB realmente cresceu mais até do que os analistas esperavam, e o que surpreende é que cresceu com taxa de juros acima de 14% há tantos meses. Então, a gente tem aqui uma tela para mostrar os grandes números. O PIB cresceu 1,1% no primeiro trimestre e, curiosamente, de forma surpreendente, isso nos coloca num ranking entre as 5 economias que mais cresceram nesse primeiro trimestre globalmente. Então, a gente perde para a China, para a Coreia do Sul, para os Estados Unidos, mas o Brasil conseguiu entregar um resultado bem positivo agora. Agro cresceu 2%. A indústria cresceu 1%. Aqui, os analistas olham com bastante preocupação. A gente tem visto a indústria crescer num ritmo muito mais lento, e isso não é bom, porque para que o consumo, a demanda consigam crescer, avançar, é preciso que a indústria acompanhe para dar
conta dessa demanda mais forte, isso não gerar inflação. E a gente não tem visto isso acontecer. A indústria ela está crescendo a um ritmo um pouco mais fraco. E o setor de serviços cresceu 0,5 ponto percentual. Aqui talvez a gente já esteja começando a ver um pouco o efeito desse juro muito alto. E uma coisa interessante, Juliana, que alguns especialistas falaram, na próxima tela a gente vai ver os dados, que o consumo das famílias ainda está mostrando um desempenho forte. O primeiro trimestre deste ano, ele ainda foi bastante influenciado pelo crédito. Então, as famílias tinham tomado muita dívida, tinham levantado muito financiamento ao longo de 2025, por isso a gente chegou ali a números recorde de comprometimento da renda familiar com crédito. A gente tem... Acho que a gente não tem Acho que nós não temos a próxima tela. Mas a gente tem as informações, que é mais importante. É isso mesmo, mas o fato é que, por conta desse endividamento, as famílias consumiram mais e esse gasto das famílias, como chama o IBGE, acabou contribuindo para esse crescimento maior do PIB. E essa é uma questão importante porque este ano, e agora no segundo trimestre, provavelmente a gente vai ver o efeito do estímulo fiscal que o governo tem colocado na atividade econômica também. Provavelmente isso vai dar sustentação para esse consumo e isso tem como efeito colateral inflação e isso ajuda a explicar a taxa de juros muito alta. Então é uma espiral que preocupa um pouco o fato do governo estar trazendo esse estímulo, quase um anabolizante, digamos assim, para a economia nesse momento, o que ajuda a explicar o juro tão alto. Vamos falar da Bolsa Brasileira, teve o pior mês desde 2023. E engraçado, a gente acompanhando recordes e atrás de recordes. O que aconteceu com o Ibovespa? Pois é, o humor parece que virou mesmo. Então, o que está acontecendo na prática é um pouco o impacto desse juro muito alto aqui no Brasil e esse cenário de que o juro não vai cair tão cedo. Então, por conta da guerra, do efeito da inflação dos combustíveis, mas muito por causa desse cenário de estímulo fiscal, de estímulos à economia, isso deve manter a inflação alta e diminui o espaço para corte de juros. E juro alto castiga a Bolsa. Hoje a gente viu o Ibovespa cair mais um pouquinho, 0,73%. O dólar subiu, refletindo bastante esse ambiente incerto por conta de guerra, o ambiente internacional bastante inseguro ainda, subiu ali para um pouquinho mais de R$5. E na próxima tela a gente consegue ver, então, o desempenho do acumulado no mês. O Ibovespa caiu mais de 7%, enquanto o dólar caiu 1,82%. Aqui também tem um outro efeito na Bolsa, além do juro mais alto. Tem o cenário eleitoral, que traz uma incerteza adicional, mas também tem um movimento global de busca por ações ligadas à tecnologia. A gente falou muito no começo do ano sobre a bolha de IA, né, a bolha da inteligência artificial. Isso fez os investidores globais venderem ações nos Estados Unidos, comprarem bolsa brasileira, e isso está se revertendo. Hoje tem uma leitura de que, na verdade, essas empresas de tecnologia, de software, elas têm bastante espaço ainda para crescer, então esse dinheiro que tinha vindo para o Brasil está voltando de volta ali para os Estados Unidos, está voltando ali para a Bolsa Americana e isso está explicando um pouco essa queda da Bolsa, é isso mesmo.